E vou usar apenas um versículo como base para a nossa mensagem de hoje, que é 1 Tessalonicenses 5,17. Quem conhece? Orai sem cessar, né? Muito conhecido. E nós vamos ver como tema, nessa noite, a batalha de oração em 3 níveis. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar mais um momentinho, só para a gente ficar de pé, para a gente fazer mais uma oração. Você vai se colocar na presença de Deus e abrir para esse tipo de tema, né? Que é a batalha de oração em 3 níveis. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença para falar um pouco de oração. Sabemos, ó Pai querido, que aqui nós temos pessoas com diversas necessidades de pedidos a Ti em relação a orar, Pai. Portanto, nós falamos com o Senhor, sabendo que o Senhor está no barco. Não importa a dificuldade, não importa o fulgor da batalha, nós sabemos que o Senhor está conosco e a todo momento, ó Pai, que nós estivermos em oração, né, em batalha de oração, o Senhor sempre estará conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, não esqueça esse tema, a batalha de oração em 3 níveis. E nós vamos, no decorrer da mensagem, eu gostaria que você compreendesse, né, aquilo que Deus falou comigo, que eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível. É um tema que, nos últimos tempos, eu tenho até gostado de estudar sobre ele, que é a oração. Orar não é fácil, orar é uma batalha. Tem dia que a gente está tão intenso na batalha que o silêncio é uma oração. Como aconteceu comigo nessa noite, eu estava bastante agoniado, levantei para orar e não consegui. Chegou assim até eu desistir. Eu falei, parece que hoje eu não vou conseguir. Aí deitei na cama novamente, coloquei um fone de ouvido. E naquele momento assim, Deus começou a falar de forma tão intensa ao meu coração que eu não sei se Sandra percebeu, ela estava acordada, depois ela começou a roncar. E assim, sabe, quando a lágrima desce no nosso rosto, assim aconteceu. A gente é homem, né? Mas a gente tem que chorar, igual o pastor Pedro, de vez em quando, né? Em oração. Isso é importante, as emoções da gente afloram, né? Então, o texto que nós vamos nos basear para essa mensagem é orar sem cessar. Então, diante do momento em que nós estamos vivendo em nosso país, precisamos de uma abertura espiritual que amplie a nossa percepção no espírito para que sejamos precisos na batalha de oração. A intenção dessa mensagem não é arregimentar a igreja como uma guarnição que se posiciona em determinados momentos, e sim como guerreiros que possuem uma sensibilidade na vida comum de oração. A intenção dessa mensagem não é monopolizar a oração, né? A oração só acontece nos cultos de oração, a oração só acontece na semana de oração. A intenção dessa mensagem não é isso, é fazer com que você entenda que você é um guerreiro na sua vida comum de oração, nas suas devocionais, nos seus momentos de oração, na sua casa, por onde você passa, dirigindo, andando, na academia, sei lá. Né, que você tenha a sensibilidade de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor. Nós vemos que o momento em que o país está vivendo, né, no Rio de Janeiro, precisamos orar pelo Rio de Janeiro, não conhecemos o Rio de Janeiro, eu mesmo nem de viagem para lá, mas estão vivendo um momento bastante delicado, nós precisamos orar por aquele estado, mas não só pelo Rio de Janeiro, em momentos de complicação. Precisamos também orar pela nossa cidade, estarmos alerta. E no decorrer dessa mensagem, espero que você entenda o que eu quero passar, né, com relação à batalha de oração. Então, o primeiro nível... tem uma frase aqui que eu gostei muito dela,
e ela é de Charles Spurgeon. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Bem pertinente à nossa semana de oração, né? Muitos eventos, Deus vai fazer, nós estamos orando, né? E através da nossa fé, Deus vai derramar do poder dEle nesses dias. Então, o primeiro nível de oração que eu gostaria de estar passando para os irmãos é a oração como prevenção. Oração como prevenção. Muitas vezes nós oramos quando a coisa já está complicada. A coisa já está complicada. Não quero dizer que existem momentos nas nossas vidas que nos pegam de surpresa. Mas nós podemos ter essa sensibilidade, de orar, de ver a oração como uma prevenção. A oração de prevenção, ela deve atender períodos críticos. O primeiro deles é que nós devemos orar em todas as oportunidades. Orar em todas as oportunidades. A Bíblia nos orienta a orar sem cessar. Mas em todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos orar. Para que, quando o problema vier, quando a tempestade vier, nós entendermos que Jesus está no nosso barco. E Ele não vai naufragar. E existe um momento das nossas vidas que o desespero até nos toma. Mas se nós tivermos na nossa mente, em nosso coração, que nós temos uma vida de oração e que, nesses momentos, ao perceber que Jesus está no barco, o desespero começa a tomar uma direção diferente. A água começa a baixar. A bonança começa a vir. Mas nós precisamos estar preparados. A oração de prevenção, ela é uma oração que precisa nos deixar preparados. E não existe vida cristã sem oração. E volto a dizer, orar não é fácil. É sair de um nível em que a carne da gente não quer deixar para um contato mais de perto e de intimidade com Jesus Cristo. Seja no nosso quarto e seja por onde nós estivermos andando. A oração de prevenção também, ela vai nos direcionar para uma atenção total. Em Efésios 6,18 diz assim: orem no Espírito e em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Se nós pegarmos esse versículo, ele vai ter orientações bastante interessantes para quem quer viver uma vida de oração de sucesso. Orem no Espírito em todas as ocasiões. Com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem. Perseverem. Oração é perseverança. Nós precisamos entender a oração dessa forma. E ainda com relação à oração como prevenção, nós precisamos persistir. Insistir. Eu não falo que devemos dar ordens a Deus, mas nós devemos ter essa sensibilidade de persistir, insistir com Deus naquilo que nós queremos, sempre observando a sua vontade, sempre observando a sua vontade. Eu tenho certeza que a menininha ali, ela insistiu, ela persistiu e deu certo. A vontade de Deus se cumpriu na vida dela. Mas a vontade que dá, às vezes em certos momentos, Senhor, não vai dar certo. Senhor, eu vou deixar para lá. Mas nós precisamos persistir. A Bíblia nos orienta a fazer isso. Um outro nível da oração, que eu gostaria de estar transmitindo ao coração dos irmãos,
é a oração como contenção. A oração como contenção. Nós já temos a oração como prevenção. Nós estamos, de certa forma, preparados para o que der e vier, porque nós temos um contato com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus no nosso dia a dia. Mas a oração de contenção é quando nós ditamos a permanência na batalha. Nós ditamos a permanência na batalha. O que isso quer dizer para nós, na nossa vida de oração, é que nós não podemos abrir a guarda em nenhum sentido das nossas vidas. Porque nós sabemos que o inimigo, ele não dorme. E ele sequer cochila. Então, isso é um motivo para nós pensarmos dessa forma. Eu preciso estar atento, me protegendo a minha família, protegendo, né, os nossos pastores, nossos líderes, para que eles estejam seguros de que nós estamos orando por eles. É nossa responsabilidade orar pelos nossos filhos. É nossa responsabilidade orar pelos nossos parentes. Eu tenho 2 pais que são idosos, né? Meu pai e minha mãe são muito idosos. Meu pai, eu tenho pouco contato com ele. Mas a minha mãe, ela mora lá em Mimoso, pertinho lá de casa. Já tem a saúde frágil. Eu preciso orar por ela. Eu preciso orar pela Sofia, que sai todos os dias para ir para a faculdade. Chega 1h da manhã. Nós precisamos ditar essa permanência na batalha. Não podemos retroceder, não podemos desanimar. Nós precisamos estar atentos para Deus, para que o inimigo não encontre brechas na nossa vida espiritual. E nem para contra-atacar a nossa família. Oração é coisa séria. Oração é coisa séria. Se nós tivermos assim um óculos que a gente conseguisse colocar no rosto para ver todo o mundo espiritual, nós iríamos ver uma grande batalha a nosso favor. Uma grande batalha a nosso favor. Mas isso não acontece se nós não tivermos uma atitude de fé. E falar, não, da minha parte, eu aprendi assim quando eu entrei na igreja, né? Da minha parte a peteca não vai cair. Ela vai se manter no ar. Com relação à oração de contenção, precisamos da compreensão de 3 momentos. O primeiro deles é que não existe trégua na batalha, amados. Não existe trégua na batalha. Não pense você que você pode descansar nessa batalha chamada oração. Não tem como descansar. Nem que seja alguns minutos. Mas você precisa orar, eu preciso orar. Eu preciso estar atento. Não existe trégua nessa batalha. Mas o que é interessante é que nós temos Deus como nosso protetor. Salmos 18, 34 a 38 diz o seguinte: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei. Meus amados, Deus sempre vai nos dar a vitória. Mas não existe batalha, guerra sem batalhar, sem correr atrás, sem persistir, sem insistir, sem conter um inimigo que está ao nosso redor para nos devorar. Não tem como, amados. Está certo que se nós entendermos a graça, se nós entendermos que somos salvos e que Deus nos protege a todo momento, isso é bem verdade. Nos nossos momentos de vacilo,
nos nossos momentos em que nós não estamos bem. Ninguém é de ferro. E existe o dia mau, como a Bíblia nos fala. E é nesse dia, né, que nós contamos com a graça do Senhor e a proteção de Deus, num momento talvez que nós nem merecemos, mas Ele está ali para nos proteger. Então nós precisamos orar preventivamente. Nós precisamos orar como forma de contenção. O inimigo, ele está ao nosso redor. Mas nós temos algo muito claro na palavra, que Deus, ele vai nos dar vitória em todas as guerras, porque o nosso Deus nunca perdeu nenhuma. E não é nós, né, conosco, com a luz central vida, que isso vai acontecer. Apesar de ser uma guerra árdua, Ele é o nosso protetor. E Ele nos dá a vitória na batalha. E em terceiro lugar, é a oração como vigilância constante. Parece ser repetitivo, né? Mas olha só, 1 Pedro 5,8 diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Precisamos estar atento em dois motivos ou dois intuitos aqui. Quando vencemos algumas batalhas, a nossa tendência é acomodar. Vou repetir. Quando vencemos algumas batalhas, a nossa tendência é acomodar. Passamos no concurso público. Agora não preciso orar mais não. Eu conquistei a minha casa. Agora não preciso orar mais não. Conquistei o meu carro. Agora não preciso orar mais. Cansei de orar. Já conquistei. Não é bem assim, amados. A nossa tendência, quando nós vencemos demais, é entrar numa zona de conforto e ficar por ali. E quando se trata de oração, nós não podemos pensar assim. Nós não podemos pensar assim. Josué, quando ele venceu todas as suas batalhas, ele chegou a se acomodar. Agora não tem mais com quem guerrear. Aí, alguns fracassos aconteceu na vida de um guerreiro tão estratégico. Se nós analisarmos na história o Império Romano, ele conquistou tanto, ele tinha tanta terra para cuidar. Foi quando, ao conquistar muito e não dar conta de cuidar das terras conquistadas, o inimigo entrou sorrateiramente. Então nós precisamos entender que, ao vencer as batalhas, comemoramos, né, as vitórias, e precisamos sim comemorar, né, da glória a Deus que nos deu a vitória. Mas é nesses momentos que o inimigo pode encontrar um espaço para acertar o alvo dele, que somos nós. E nós precisamos estar atentos, porque ele está ao derredor, amados. A Bíblia não está mentindo. E o texto está muito claro. Nós precisamos entender dessa forma. E quando nós falamos de vigilância constante, tem um outro intuito aqui, que eu gostaria que você entendesse, é que com a guerra vem o cansaço. Vem o cansaço. Ninguém é de ferro, como eu disse. Vem o cansaço. Nós batalhamos tanto, uma semana de oração, de jejum, de postura intensa de guerra. O cansaço, ele costuma vir sim. Chega na sexta-feira, você trabalha, você corre atrás do seu pão de cada dia. No quinto dia de oração, nós não estamos mais como no primeiro. Não estamos mais como no primeiro. Ainda mais como acontece conosco, né? Seria muito bom se a gente vivesse só para orar.
tivesse essa vida piedosa, né? De leitura, de oração, ler livros, seria muito bom. Mas nós temos uma vida comum lá fora. E não é fácil para ninguém. E mesmo se você não tivesse, orar é uma batalha. É muito bom, amados. É muito bom, né? Quando você cai ali na presença de Deus chorando, quando você entende que os seus alvos estão sendo conquistados. Mas orar também cansa. E quando vem o cansaço, nós precisamos entender dessa forma. Olha, apesar disso tudo, vale a pena lutar. Vale a pena olhar para trás e falar assim, eu consegui vencer. Eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, foi o tempo que eu mais aprendi, e aí a gente acaba falando, né? Mas sempre que a gente orava, parece que no Mimoso é até mais difícil, viu, irmãos? A coisa lá é mais complicada, um pouquinho. Mas aí o pastor falava assim, não, bom não é orar, bom é já ter orado. E aquilo assim preenchia muito o meu coração. Saber que, olha, mais um dia vencido de oração aconteceu na igreja, todo dia 6 horas. Nós estávamos lá, orando. Então nós precisamos entender a oração. Talvez Deus fala com você de outra forma, né? Diante do que foi exposto aqui. Mas entender a oração como prevenção é orar, né, em todas as oportunidades. Não deixe de orar, mas nem que seja 3 minutos, mas você precisa orar. A oração como contenção, talvez pessoas dependem de nós ou das nossas orações. E a oração como vigilância constante. É que no fulgor da batalha, muitas coisas acontecem. Às vezes o desânimo vem, às vezes os problemas aumentam. Não é fácil, mas o que é fato é que Deus está conosco. Deus está conosco. Para as considerações finais, eu ainda não acostumei com esse termo. Para as considerações finais, Provérbios 21, 31, diz o seguinte: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Aí, não confie no seu próprio braço. Não confie no seu próprio braço. Na sua própria força. Esse problema aqui eu vou enfrentar com o meu intelecto. Eu sei resolver isso aqui. Não, amados. Vamos ser humildes, né? Vamos ser humildes. E vamos falar assim, Senhor, eu sei que essa batalha não é nem minha, ela é do Senhor. E porque ela é do Senhor, eu tenho coragem de entrar nela. E as coisas acabam acontecendo. Todas as nossas batalhas devem ser realizadas de forma estratégica e sempre glorificando o nome de Jesus. Sempre glorificando o nome de Jesus. É Ele quem nos dá a vitória, é Ele quem nos capacita. De nós mesmos, nós não temos condições de enfrentar o inimigo. Nós somos, de certa forma, um exército pequeno diante dos inimigos quando nós olhamos a dificuldade dos problemas. A gente vê aqui no telão, né? É a batalha contra o câncer, é a batalha contra tantas coisas. Eu não sei falar muitas doenças, né? Mas são batalhas assim muito fortes, muito intensas. E Deus tem dado a vitória. Aquele que não consegue vencer, a gente fica sabendo que aceitou Jesus e se encontrou com o Senhor. Isso também é vencer a batalha. O inimigo, ele não consegue vencer nada. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor Jesus. Sem contar que no plano físico aqui é bom quando a gente consegue ouvir o que nós ouvimos hoje, né? Várias pessoas
alcançaram seus objetivos com um diferencial. Foi através da oração. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor por essa palavra, por esse momento. Eu gostaria que você, da sua forma, você agradecesse ao Senhor pelas batalhas que você já venceu. Eu sei que você sempre agradece. Mas eu gostaria que você hoje, através dessa palavra, fizesse disso um momento especial. Senhor, eu quero te agradecer, porque eu entendi que é o Senhor que me dá minhas vitórias. E o meu coração se enche de alegria e gratidão. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós somos humanos, somos falhos, somos pequenos diante das batalhas. Mas o que nós vemos, ó Pai, que existe um Deus grande e poderoso que nos sustenta e nos guarda nos momentos em que nós estamos guerreando, no momento em que nós estamos batalhando pelos nossos ideais, pelo nosso dia a dia, no mundo caído, no mundo cheio de pecado, no mundo difícil, Pai, de viver. Mas o Senhor é aquele que, minuto a minuto, nos sustenta. O Senhor é aquele que, segundo a segundo, tem nos dado a vitória. Portanto, ó Pai querido, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos continuar, Pai querido, com o Senhor, no seu exército, sabendo, ó Pai querido, que a vitória já é nossa. E nós entendemos, Pai, também que não é com a força do nosso próprio braço, mas é o Senhor que está estendendo as suas mãos sobre nós, para que nós vençamos e prosseguimos, ó Pai querido, em vitória, dia após dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.